estarei o presidente. Esperar um segundinho só. Bom, nós queremos dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando no Facebook e no Instagram. Esse aqui é o nosso primeiro podcast, é o podcast Casa do Pão, que é originado do nosso projeto, é o nosso projeto missionário. E esse aqui é um projeto para deixar os pastores, os obreiros, mais próximos de quem tem dúvidas sobre ministério, dúvidas sobre caminhada. Nós queremos trazer essas conversas mais próximas das pessoas. Então hoje, como é o nosso primeiro episódio, nós vamos entrevistar o nosso pastor, que é o pastor Wando, da nossa igreja Pentecostal Neemias. A gente vai conversar um pouco com ele, trazer um pouco da caminhada, da trajetória, curiosidades. E experiências com Deus que Deus deu durante a tua caminhada. Como foi a tua conversão? Como está sendo hoje? Como é que é? A gente quer saber, dizer para o pessoal que está ali nos assistindo, como é que é a Neemias para ti nessa noite? Fale um pouco, pastor, nessa noite. Bom, primeiro cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus e os amigos, vocês aí que estão nos acompanhando nessa noite. É um projeto novo, né? E esse projeto Casa do Pão, projeto missionário Casa do Pão, nasceu no coração de Deus e nós recebemos uma confirmação e sabemos que estamos aqui, vamos para o 4º ano desse projeto já. Esse projeto tem ajudado muitas famílias, tem ajudado muitas pessoas. E essa igreja Neemias, o evangelista Mateus fez a pergunta: o que é Neemias para mim? Neemias para mim é minha vida, sabe? Essa igreja Pentecostal Neemias é minha vida. Eu passei por outros ministérios, eu vivi experiências em outros lugares, experiências grandes com Deus, em outros ministérios pelos quais eu passei, mas Deus tinha um sonho, e desse sonho surgiu. Eu e a minha esposa fomos para o monte uma noite, quase meia-noite, estava chovendo, a gente resolveu, oramos e fomos para o monte só nós dois, e lá Deus usou um profeta para falar conosco, né? E aonde nasceu Deus já tinha me dado um sonho, que o ministério que Deus estava colocando na nossa mão é o ministério de restauração, né? E a gente se alegrou, a gente foi lá e Deus confirmou a respeito de ministério, como seria, que seria um ministério de restauração, que Deus estava nos dando uma rede. Olha interessante isso. Deus estava nos dando uma rede para pescar, e essa rede de pescar não era uma rede normal. Não era a rede que Pedro, João, André, Tiago foram os primeiros 4 discípulos. Não era a rede que eles estavam pescando. Deus estava dando para nós uma rede de ferro. E no primeiro instante a gente não entendeu o que seria essa rede de ferro. E essa rede de ferro a gente sabe hoje que é para pescar no banhado, sabe? É para tirar quem está na profundeza do banhado. Então isso é Neemias para mim, é a minha vida. Neemias é minha vida. É lugar de restauração, lugar onde eu me alegro, onde cada vez que tem culto, cada vez que tem um projeto novo eu me alegro, eu fico feliz, sabe? Fico feliz por tudo que essa igreja já fez, tudo que essa igreja está fazendo,
e já me alegro por tudo que essa igreja ainda vai fazer. Né? Nessa noite, você que está assistindo aqui o nosso podcast, quero convidar você, juntamente conosco, vai compartilhando, vamos alcançar mais pessoas, mais vidas. E você aí que quer deixar sua pergunta nessa noite, faça a pergunta que o pastor nessa noite vai estar respondendo essa pergunta, amém? Meu Deus. E, pastor, experiências com Deus, que Deus te deu esse tempo, Deus te está caminhado, falou muito da tua caminhada, né? Conversão. Experiências que Deus já te deu até agora. Pode falar um pouco, relatar um pouco para nós, qual foi a experiência que tu mais assim, sentiu assim, essa experiência assim, Deus me levou para um lugar assim, que nem eu imaginava. As experiências com Deus, elas são, falando um pouco da minha vida, né? Da minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus. As experiências com Deus, ela não é uma coisa que a gente pode, muitas vezes a gente não pode não ver a experiência com Deus, mas a gente sente, né? E eu tive uma experiência muito grande com Deus um tempo atrás, onde eu estava no monte e onde eu vi um anjo descendo no monte. Foi uma das grandes experiências que eu tive. Outras experiências que eu tive foram as crianças que eu vi ressuscitar através da oração que Deus, daquele propósito que Deus colocou na minha vida, de eu orar por aquelas crianças naquele momento e aquelas crianças ressuscitarem. Então, são experiências com Deus. Cada experiência com Deus é algo novo que Deus coloca na nossa vida. E se eu falar da maior experiência, a maior experiência com Deus foi aqui dentro da nossa própria igreja, onde num sábado eu estava ministrando aqui e o Espírito Santo falou para mim: eu estou mandando o anjo da bênção aí. E eu disse: o anjo da bênção, o anjo Gabriel. E quando eu olhei para o meu lado, do lado do povo, estava o anjo Gabriel ali. E foi uma grande experiência onde eu vi o anjo dentro da igreja e ele ficou todo o tempo da ministração ali. E foi um culto sobrenatural que eu senti, que eu tive uma nova experiência com Deus. E Deus tem mostrado muitas coisas, tem dado muitas experiências para nós, mas as grandes experiências foram essas, sabe? De ver coisas que a gente não acreditava ver, eu não esperava ver, sabe? De ver pessoas que hoje eu vejo no Evangelho que eu não esperava ver dentro do Evangelho, e hoje elas estão ali servindo a Deus. Quem não entende, quem não vive a vida espiritual pensa que é loucura, né? É verdade. Quem não entende, porque Deus o que eu sempre digo, a presença de Deus não é pra gente entender, é pra gente sentir, né? A gente sente a presença de Deus, a gente se alegra com a presença de Deus, a gente vive aquilo. E falando sobre a presença de Deus, sobre essa pergunta, é interessante isso. A presença de Deus é algo que ela muda a nossa história. Porque a presença de Deus só entende quem sente, sabe? E hoje a gente vê muito esse evangelho que hoje está sendo pregado, um evangelho que a presença de Deus ela está sendo comercializada, sabe? O jeito de adorar tem que ser igual ao do irmão, o jeito de louvar tem que ser igual ao do irmão, porque adoração não tem a ver com louvor também, né? A gente entende um pouco disso. Claro, hoje em dia as pessoas, um louvor de adoração, um culto de adoração, só que nós vamos ver sobre adoração, nós vamos ver falar sobre Abraão, né? Sim. Sobre que ele foi no monte adorar e voltamos, eu e o menino, ele falou, né? Sim. Quando ele foi sacrificar Isaac. E ele não foi para o monte para cantar. Deus mandou ele para o monte para matar o seu filho, né? Sim. Então, foi a primeira vez que se falou em adoração na Bíblia, né? Sim. E nessa noite também a gente gostaria de falar aqui sobre os apoiadores que estão junto com nós nesse projeto aqui do podcast Casa do Pão. São eles: o restaurante Mesa Luna, situado na rua Santos Dumont 361, a padaria do Chico da Preta, da rua 3, número 356, Casa das Impressões, na rua 12, 231, bairro Getúlio Vargas, Casa de Carlos Rodrigues, na rua 3, 214, bairro Getúlio Vargas, Barbearia 13 de Maio, rua João Luiz do Amaral 650, bairro Pestano, Espaço Arte de Personalizar, rua 4, número 28, bairro Getúlio Vargas, Padaria União, rua 12, 195, bairro Getúlio Vargas, Comercial Gildo, rua 11, número 89, bairro Getúlio Vargas, Arte Vini Garcia, rua Ormildo da Silva, 1449, bairro Sítio Floresta. Esses são nossos apoiadores do projeto podcast Casa do Pão.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E é muito salientando, é muito importante, né, Mateus? Agradecemos de coração mesmo essas pessoas que estão apoiando esse projeto. E esse projeto não seria possível sem essas pessoas. E é muito importante hoje em dia ver que tem pessoas que acreditam em projetos de um lugar assim, sem fins lucrativos, sabe? Basicamente com tudo que a gente trabalha a gente trabalha com doações, trabalha com arrecadações entre nós. E é muito bom ver que tem pessoas que acreditam nesse tipo de trabalho ainda, nos dias de hoje. E eu sei que tem mais gente que acredita. E se você que tem a sua empresa, você quer anunciar a sua empresa aqui, conversa com nós, pode chamar no Facebook do pastor ou na página Igreja Pentecostal Neemias. Nós vamos estar conversando, tá? Não é nada proibitivo. Nós não vamos pedir nada para você, mas vamos conversar. Chama nós na página aí que vamos conversar. Aleluia. Nós sabemos que você... ainda tem muita gente, além dessas pessoas aqui, que acreditam nesse tipo de projeto. E, pastor... Sim? E a gente tocou sobre o assunto, sobre a conversão, sobre a Neemias. E o que te levou a esse projeto Casa do Pão? O que Deus te levou desse projeto? O que tu acha do projeto Casa do Pão? Como ela surgiu e qual o efeito dela sobre pessoas, moradores de ruas, pessoas em hospitais, que esse projeto também alcança pessoas dentro dos hospitais também, muitas pessoas foram curadas através também do projeto Casa do Pão. Eu gostaria de saber, escutar de ti um pouco mais sobre o projeto Casa do Pão. Glória a Deus, Mateus. É uma pergunta muito interessante isso. E esse projeto é um projeto que, como eu falei antes, ele nasceu no coração de Deus junto com a Igreja Pentecostal Neemias, né? E esse projeto, ele nasceu, quando nós colocamos esse projeto, nós não tínhamos o nome do projeto. Eu lembro que a missionária, hoje pastora Neuza Ottoni, ela estava programada para vir pregar na nossa igreja aqui do lado, quando era alugado ainda. E ela disse que estava orando por uma palavra e Deus falava para ela, Belém da Judéia. Belém da Judéia. E ela disse, o que significa isso? E ela foi procurar o significado, dizia que era a casa do pão. E então ela trouxe e entregou para mim. Ela disse, eu não sei o que tu está esperando, mas Deus está falando que é a casa do pão. É Belém da Judéia. E foi dessa forma que ela me entregou, que Deus me entregou esse projeto. E a gente colocou esse nome, Casa do Pão, e um projeto que deu certo. Porque como tu mesmo falou, tu acompanha o projeto, tu participa. E esse projeto, ele já curou pessoas dentro dos hospitais. Ele alimenta pessoas na frente dos hospitais, ele alimenta moradores de rua, ele ajuda pessoas do bairro, né? Porque através desse projeto a gente arrecada alimentos e doa alimentos para o pessoal do bairro. Muita gente pede, pastor, eu queria apoiar, mas eu queria fotos. Eu não sei, irmãos, é uma coisa que Deus colocou no meu coração. A gente até pode tirar fotos, mas não das pessoas. Sim. Eu já coloquei no Instagram, já coloquei em lugares fotos dos alimentos que foi arrecadado, mas colocar foto das pessoas, eu olho o projeto Casa do Pão como um projeto humano, um projeto do céu, mas um projeto humano. Por que um projeto humano? Porque nós que servimos a Deus, nós temos que ser humanos. E muitas vezes nós queremos ser humanos, queremos ser bons, ser humano, dentro da nossa própria casa, só na nossa casa. E esquecemos, sabe, eu nem vou falar do mandamento do amor ao próximo, não vou tocar nesse assunto agora, tá? Mas vou falar sobre ser humano. Sim. Porque eu quero ser humano para mim. Eu quero ser algo para mim, para o meu nome, para a minha marca, para o meu projeto. Eu quero ser humano para isso. Não, eu preciso ser humano para as outras pessoas. Eu preciso ser um ser humano de verdade, aquele que Deus criou com as suas próprias mãos. Não um ser humano com a natureza de Adão, que não obedece a Deus, que peca e bota a culpa nos outros. Mas um ser humano com uma natureza daquela que Deus fez. Uma natureza divina, com imagem e semelhança de Deus. Porque as pessoas... Hoje o ser humano perdeu isso. Não, se está escrito na Bíblia, nós não perdemos. Nós temos... E se nós estamos perdendo,
É tempo de resgatar. E o projeto Casa do Pão é para isso. É sentir que as pessoas lá fora, as pessoas lá dos confins da terra, onde ninguém quer ir, essas pessoas se sintam Gênesis 1, se sintam imagem e semelhança de Deus. Esse é o projeto, esse é o propósito do projeto Casa do Pão, sabe? De levar as pessoas a imagem e semelhança de Deus novamente. Porque nós vamos lá não só com alimento, mas nós vamos com uma esperança para aquelas pessoas. Sim. Sabe? E tem aquilo, né? Mesmo tu falasse, né? Nem tu falasse sobre o amor, né? Mas muitas das vezes a gente só pensa sobre nós, sobre a família tá bem, vamos bem sincero, né? O resto, muitas das vezes não interessa. Se hoje a temperatura hoje tá baixa, hoje tá um frio na rua, a gente sabe que agora é época de inverno, mas, pô, vamos parar pra pensar um pouco. A gente, nossa casa, por mais que tenha algumas coisas para fazer dentro da nossa casa, alguma obra, alguma coisa, a gente tá confortável. A gente tem um telhado, tem uma cama, tem um cobertor, tem um morador de rua que tá lá. É verdade. E a pessoa que tem muitas das vezes pessoas que ficam nos hospitais ali, vêm de outra cidade para cá, para Pelotas. Será que ela tem um café essa hora? Será que ela tem alguma coisa para comer? E muitas das vezes a gente não pensa nisso, a gente só pensa só em nós mesmos, a gente só enxerga o nosso ser humano, a nossa casa. É isso que, Mateus, é interessante isso. É isso que esse podcast, Casa do Pão, quer resgatar, sabe? Nós conhecemos a Maria, que mora na frente do PS, que ela dorme na frente do PS. Ela é de São Paulo. Porque não adianta nós irmos ali, o projeto Casa do Pão, nós irmos ali levar um café, levar um pão para eles e não querer saber um pouco deles, não querer entender um pouco por que eles estão vivendo aquilo ali. E a Maria, ela está há muitos anos nas ruas de Pelotas, ela mora há muitos anos ali, ela fica no PS, ela é paulista, então a gente sabe da dificuldade que ela está ali, a gente sabe do que ela passa, dói muito as humilhações que a gente vê ela passando, as pessoas, não só a Maria, mas vários moradores de rua, as humilhações que eles passam ali naquele momento. Então o projeto Casa do Pão, ele vem para isso. Sabe, ele veio para isso, ele veio não para revolucionar, porque nós não temos, talvez muitos olham para nós e eles não têm força para isso. Talvez não, mas nós vamos mover o coração de muitas pessoas a partir de hoje. Porque as doações de cobertor que nós andamos fazendo semana passada, hoje teve doações de roupa, doação de alimento que a gente doou semana passada, tudo isso vai mover o coração de Deus, e Deus vai tocar no coração de alguém que hoje, quem sabe, está vendo o podcast, que vai assistir e vai dizer, tá, mas eu não conhecia esse projeto dentro do bairro Getúlio Vargas. Sim. Que é um bairro, se tu falar, o bairro Getúlio Vargas, as pessoas já não querem saber do bairro Getúlio Vargas, só que esse bairro aqui é um bairro de Deus. Esse bairro é um bairro de Deus, sabe? E Deus está dentro desse bairro. Deus está aqui, a gente pode ver Deus aqui dentro do bairro, porque eu vejo Deus resgatando almas que ninguém acreditava. Mas a porta tem que estar aberta, tem que ter um projeto Casa do Pão, para que essas pessoas se sintam valorizadas. E a gente falar, o Roberto Danda, dando os parabéns para nós pela iniciativa, ele se coloca à disposição e a Rádio BGV da mesma forma para nos abençoar, né? Roberto Danda, muito obrigado pelo teu comentário, pelo carinho, tá? Glória a Deus. A gente já acompanha também você na rádio aí, vai uma bênção. Que alegria, Baixinho, ver a atitude dele. É conhecido como Baixinho, né? Todo mundo conhece ele como Baixinho do Getúlio. E só não deixar também, só pra ele também, deixar pro pessoal que tá nos assistindo também, né? Glória a Deus. A Jennifer, a Nicole, a Marcela, a Rosimeire, a Raquel, a Luciane Valdir, o nosso amigo, o David, e o nosso amigo o Marcos Martins, Glória a Deus. Um grande abraço para todo o pessoal que está assistindo. E você que também está aí assistindo também, que você não botou seu comentário ainda, queremos deixar para você também nosso forte abraço para você, que você também se sinta confortável com a nossa programação. E assim como o irmão Alce falou, deixe sua pergunta aí, você sente no seu coração, pastor, eu quero deixar uma pergunta para vocês aí, para os irmãos, faça sua pergunta nessa noite aí, que você vai ser respondido nessa noite, amém? Glória a Deus. E uma coisa que o pastor falou agora, Mateus, que é muito interessante, como faz falta hoje em dia portas abertas com esse propósito. Verdade. De resgatar vidas, né? Como tu falou, pastor, do bairro, o nosso bairro é esquecido. Verdade. É um bairro esquecido. Quem lembra do bairro são as pessoas que estão aqui. Exato. São pessoas que não têm um poder aquisitivo grande, são pessoas que não têm, talvez não tem tanto estudo, não tem, né? É verdade.
mas tu vê que as pessoas que se lembram do bairro e lutam por esse bairro aqui, pelas pessoas desse bairro, são essas pessoas, né? Nós vemos mesmo, eu gosto de usar a nossa igreja como exemplo por causa que, como eu te digo, eu não comecei desde o início aqui, mas uma coisa que fez eu me apaixonar por essa igreja é o amor pelas pessoas. Glória a Deus. A história da igreja foi construída em torno disso, né? E esse projeto principalmente ainda, né? Verdade. É isso, falando de amor, né, Wallace? Se a gente, eu e a pastora, somos presidente e vice-presidente da igreja, que a gente nem gosta de falar isso, né? Embora Deus nos colocou nessa posição, mas a gente não gosta muito disso. Vocês que congregam com nós, vocês sabem a forma que a gente age, não querendo aqui pagar uma nota de... querendo pagar, como se diz aí no mundo, uma nota de humilde, né? Sim. Não é isso. Mas a simplicidade que a gente às vezes incomoda um pouco, sabe? Porque Deus nos ensinou a amar. Quando nós aprendemos 1 Coríntios 13, nós aprendemos que não adianta a gente falar a língua dos homens e dos anjos, não adianta a gente querer falar, fazer coisas exorbitantes, coisas grandes, coisas enormes, e se quando alguém precisa do amor, a gente não está ali para amar, sabe? É algo que a Bíblia nos ensina, porque muita gente, é importante tocar sobre amor. Agora vocês tocaram no ponto que eu amo, que é a palavra de Deus, é o amor que eu tenho, porque quando a gente entende assim, ó, Deus me amou primeiro, né? Sim. Se Deus me amou primeiro, o que Ele espera de mim? Amor. Espera gratidão. Sim. Sabe? E quando eu sou grato a Deus, eu procuro amar a Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar entender o que é amor para depois eu praticar. Não adianta eu ler 1 Coríntios 13, e dizer que sem amor eu nada seria, que sem amor eu falasse a língua dos homens e dos anjos, seria como o metal que sou, como o sino que tine, seria só barulho, como se diz. Poderia dar o meu corpo para ser queimado, poderia queimar a minha fortuna todinha, poderia dar todo o meu dinheiro aos pobres, mas se não tivesse amor, nada seria. O que ele está dizendo? O que a Bíblia me ensinou com isso? Vando, quando o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, Vando, porque o Espírito Santo não me chama de pastor Vando, ele me chama de Vando, porque o cargo pastor é terreno, é da terra. Primeiro eu preciso ser humano, eu preciso ter a imagem e semelhança de Deus. Sim. Depois eu preciso me tornar uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Não, porque Deus me tira do mundo, Ele mostra o seu amor, para quê? Para eu ser uma pessoa melhor, eu me tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Então eu tenho que ser mais amoroso com os meus filhos, ser mais amoroso com a minha esposa, ser mais amoroso com os meus irmãos. Só que quando isso é só dentro da minha casa, eu não entendi ainda qual é o propósito de Deus. Quando isso é só na minha vida, eu não entendi qual é o propósito de Deus. Porque o amor de Deus, ele se estende. Tu é perseguido, tu é caluniado, difamado, apedrejado, e tu tá amando. Sim. Quem é que fez isso? Jesus. Ele disse, quando eu for na terra, eu quero que tu esteja fazendo as obras que eu fiz, e se tu creres, maiores ainda. Então, quais são as obras que ele fez? Ele mais sofreu e curou e resgatou pessoas do que ele foi aplaudido. Sim. Então, muita gente está esperando aplausos, mas o que Jesus nos ensinou foi amar. E amar é falar a verdade, amar é ser sincero, amar é ser verdadeiro e não ser o dono da razão. Não, e é bem isso aí mesmo. E tem aquilo, né? Às vezes as pessoas veem a gente, né? Nos criticam, muito falou a parte da crítica, né? Nos criticam, né? Mas ninguém sabe o nosso momento, que é o preço que a gente pagou para chegar no lugar que a gente está hoje. Exatamente. As coisas que a gente passa, né? Eu muito digo, né? As pedradas, às vezes, não. A grande maioria das vezes dói. Ainda mais com o frio que tá hoje, né? Dói. Ainda mais com o frio que tá hoje. Dói. Pegar o frio que tá hoje. Então, mas não tem, pastor, assim, ó. O amor é isso aí que tu disse. Tu resumiu o amor.
Exatamente. Tu resumiu a forma do amor. E agora, na frase que tu falou que me chamou um pouco da atenção, como é que foi Deus te resgatar do mundo para depois tu ir para a igreja? Interessante. Porque tem pessoas aqui que estão nos assistindo aqui que vai se identificar com a tua história. Então eu quero que tu fale um pouco como é que Deus te resgatou do mundo. Como é que era, antes de ser pastor, como é que era o Vando? Bom, o Vando, para começar, o Vando, falecido Vando, né? Falecido, né? Falecido Vando, né? Vamos ressuscitar ele um pouquinho aqui. É só na palavra, né? O falecido Vando, ele era assim, ele era um cara brigão, né? Era um cara brigão, era um cara violento, né? Eu trabalhei muito tempo na noite, né? Eu fui segurança da noite. Os irmãos talvez não saibam, alguns que estão vendo aí não saibam. Eu fui segurança há muitos anos na noite, né? Eu era muito brigão, era muito difícil de lidar comigo, né? Então, depois de um tempo, eu morava aqui em Pelotas, eu tinha o Wallace, tá aqui, né? Meu filho, vocês não sabem, meu filho tinha 4 anos, a gente foi embora para Caxias, eu fui morar em Caxias. Eu já saí daqui ameaçado de morte, né? Muita gente não sabe disso. Sim. Eu saí daqui em 2004, início de 2005, em janeiro de 2005. Eu fiz um curso de vigilante aqui e fui embora para Caxias porque eu estava ameaçado de morte em Pelotas por causa das festas que eu trabalhava e me envolvi em umas brigas meio pesadas. Então eu fui sair daqui jurado de morte, né? Então eu fui para Caxias tentar uma vida nova, fiquei 5 anos lá. E esses 5 anos, os 2 primeiros anos, foi uma benção. Foi uma beleza, minha vida evoluiu, eu dava o que eu queria para os meus filhos, o Wendel nasceu lá em Caxias, eu dava o que eu queria para os meus filhos, eu ia onde eu queria, eu conheci lugares que eu não imaginava conhecer, o meu trabalho era bom, só que uma coisa que a Bíblia nos ensina, e eu não conhecia a Bíblia, então eu me perdi, a Bíblia diz que o sucesso, né, corrompe o homem, né? Corrompe o homem, então eu fui... comecei a conhecer pessoas diferentes, comecei a entrar em outros ramos aonde eu não havia entrado ainda, né? E aí então entrei, comecei a usar, vou falar aqui hoje, eu não gosto, os irmãos sabem quando eu estou pregando no altar, eu não gosto de falar nomes de drogas, eu caí na cocaína, eu comecei a beber demais, eu comecei a me prostituir, eu me envolvi com muitas coisas erradas, ilícitas, né, naquela época, e eu comecei a cair demais, comecei a passar muita dificuldade, comecei a deixar minha família passar dificuldade, comecei a chegar em casa só na madrugada, e a minha vida virou um rebuliço, né? Virou um rebuliço. E aí, então, um dia eu estava caminhando pelas ruas de Caxias, uma tarde, onde eu trabalhava, eu saí para a rua para tomar um café, e encontrei um rapaz, me encontrou, na verdade foi Deus que me encontrou, né? Foi um encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus, o verdadeiro que eu tive. E esse rapaz, nós mexíamos com ele, eu lembro muito do Pastor Naldo, né? Ele é muito parecido com o Pastor Naldo, esse rapaz, eu não sei se não era até um Pastor Naldo que estava lá em Caxias naquela época, né? Estilo do Pastor Naldo, assim. O Pastor Naldo sabe, eu amo ele muito, eu amo muito ele, o Pastor Naldo, muito meu amigo, me abraçou, o Pastor Naldo foi um que me abraçou nos momentos de choro. E eu tava pela rua, caminhando, e de repente aquele rapaz do outro lado da rua disse pra mim, espera um pouquinho que Deus quer falar contigo. E eu pensei pra mim, né, eu ganhava bem, mas eu tava tirado no fundo do poço, eu tava num lamaçal de pecado. E aquele homem olhou pra mim e disse pra mim, Deus quer falar contigo. Eu disse, mas o que Deus vai querer falar comigo? No meu pensamento. Por que Deus vai querer falar comigo se eu tô desse jeito que eu tô? Tá, eu vou esperar para ver que Deus é esse que quer falar comigo. E ele colocou a mão no meu ombro e eu lembro como se fosse hoje. Eu revejo essa história todos os dias que eu conto essa história, que eu converso com alguém sobre o meu testemunho, eu falo. E esse homem colocou a mão no meu ombro e disse assim, ó, Deus, a partir de hoje ele está te tirando do lamaçal de pecado. E ele vai te colocar no lugar de honra, sabe? E desde lá, então, a minha esposa já tinha vindo embora para Pelotas, eu não toquei nessa parte. Ela já tinha vindo embora para Pelotas com os meus 4 filhos. E eu tava lá sozinho, atirado na rua, e só queria isso, só queria aquilo. E de repente surgiu uma oportunidade
que Deus abriu uma porta para mim, Deus abriu uma oportunidade para minha vida de eu ser uma pessoa diferente. E eu quero dizer para você que está me assistindo, está nos assistindo nessa noite, Deus está abrindo uma oportunidade para a tua vida e não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Porque a oportunidade que Deus abriu para mim, essa oportunidade, Ele abriu, Ele disse assim para mim, eu estou te tirando do lamaçal de pecado e te colocando no lugar de honra. Só que tem muitas pessoas, amados, que já foram colocadas no lugar de honra e querem voltar para o lamaçal. Não faça isso. Não faça isso. Deus está te chamando para algo maior. Deus está te chamando para algo grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve uma irmã ali que, agora que o meu aqui deu um congelado, tem uma para mim. Tem sim. A Isabel, ela falou que te conheceu antes e depois, e Glória falou que realmente tudo as tuas palavras virou um verdadeiro homem de Deus. Glória a Deus. Então, Ela colocou aqui, eu conheço esse pastor, é uma benção. Tive o prazer de conhecer antes do Evangelho e agora. Qual é o sobrenome dela? Isabel Santos. Isabel Santos. Glória a Deus. E o Alberto Danda botou assim, meus queridos, eu moro há 25 anos neste bairro, amado bairro, maravilhoso. E amo muito o meu bairro. Em relação às críticas, sinceramente, não estou nem aí. Eu costumo dizer que com as pedradas que eu recebo, junto uma a uma, e assim com a glória do papai, reforço o meu alicerce e como é bom ajudar o próximo. Glória a Deus. Isso aí mesmo. Glória a Deus. E não tem, pastor, não tem... É gratificante, né? A gente acha que no mundo lá fora, a gente acha que tem uma vida boa, a gente acha que tem amigos, a gente acha que tem tudo. Verdade. Mas aquela felicidade que tu tem no mundo, é tudo momentos. Verdade. O do próximo dia depois, cadê teus amigos? No momento da dificuldade, será que aqueles amigos que estão contigo num churrasco, numa festa ali, será que vão estar realmente contigo no teu pior momento da tua vida? É difícil, Mateus, porque esse negócio de amigos, o que é um amigo? Hoje nós estamos aqui, tá o Mateus, o Wallace, o Nicolas está ali, o Richard, estão ali nos bastidores. Mas falar sobre amigo, vocês podem... Sabia que daqui a um tempo, vocês podem não estar comigo. E sabia que vocês podem se tornar meus inimigos? Sabia? Porque talvez vocês errem. E eu, como líder, vou ter que chamar a atenção de vocês. E se vocês não tiverem ainda Deus na vida de vocês, vocês não vão aceitar a repreensão. Sabia? Aí vocês se tornam meus inimigos. E aí vocês esquecem de todo o tempo que nós tivemos juntos. Todas as obras que nós fizemos juntos. Tudo aquilo é jogado fora por uma cobrança. Então é momento de refletir. É momento de nós colocar os pés no chão. Eu era muito bravo. Uma pessoa que não aceitava a repreensão. Então, quando eu comecei a receber repreensão e comecei a entender, eu comecei a refletir e saber, Deus está me repreendendo, Deus está me chamando a atenção porque eu preciso mudar. E quando a gente entende que a gente precisa mudar, a gente se torna uma pessoa diferenciada. É verdade. E é isso que faz o cristão, né? Isso que faz o saber cristão. que necessita da mudança. Eu preciso de mudar todos os dias. Porque Deus não chamou homens santos, né? Não. Ensina homens para se santificar. Exatamente. Né? É isso aí, mano. É isso aí. Olha, é puramente isso. E é muito bom. E é muito bom esse momento que nós estamos tendo aqui. Porque é um momento que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sim. Sabe? O testemunho da irmã Isabel faz uma diferença na vida de outras pessoas, porque ela soube que aquilo que eu estou contando, eu não estou contando uma história da carrochinha. Eu não estou inventando uma história para o meu cargo de pastor crescer, porque a gente não precisa disso. Para crescer, a gente assina carteira e trabalha, entendeu? Para crescer mas para crescer como homem e mulher de Deus, a gente precisa negar a nossa vida. A gente precisa abrir mão do nosso sossego, da nossa tranquilidade. Sabe? Às vezes acontece muito, desde o início da minha conversão eu venho vendo isso. No momento que a gente precisa, a gente vai lá, ocupa aquela pessoa que pode nos ajudar, a gente pede ajuda, a gente faz e acontece. Mas no momento que a gente melhorou, a gente esquece de tudo. E a gente esquece que foi Deus que usou aquela pessoa para me abençoar, usou aquela pessoa para me ajudar. E aí a gente acaba esquecendo tudo aquilo. E aí a gente está jogando fora, está colocando em jogo a presença de Deus na nossa vida.
Porque nós estamos duvidando daquilo que Deus fez. É muito verdade isso, pastor. Muito. Na caminhada, assim, a gente já vê muito isso. A gente passou por algumas igrejas, né? Sim, sim. E aí, quantas vezes a gente vê irmãos que às vezes eram obreiros assim firmes na igreja e às vezes por bobagem assim saíram da igreja onde congregavam, e tem os que hoje estão no mundo, Sim. outros estão em outros ministérios, mas não com aquela mesma força, né? Claro, claro. É uma coisa triste, É triste. que isso aconteça dessa forma, né? Exatamente. Infelizmente, eu não sei se é infelizmente, né? Mas a amizade verdadeira é a de Cristo, né? É de Cristo. Porque é como tu disse, o coração do homem é enganoso. Hoje nós somos amigos, amanhã... Amanhã a gente não sabe. Né? Amanhã a gente não sabe. Porque amanhã eu posso não gostar de uma atitude de vocês. E se eu não tiver um caráter? Porque muitas pessoas acham que a letra, isso aqui, ó, vai salvar alguém. O conhecimento da Bíblia vai salvar alguém. Não vai. Nós conhecer a letra, nós ter formação em teologia, formações que a gente tem, não vai nos salvar. O que vai nos salvar é o que Deus fez conosco quando Ele nos resgatou do mundo. Aí tem pessoas assim, mas eu nasci na igreja. Primeiro que a igreja não é um hospital para fazer parte. Tu pode ter nascido no berço cristão, mas tu pode ser o mais desviado de todos. Porque significar que o meu pai e minha mãe servem a Deus não significa nada. Isso não tem significado. A Bíblia fala sobre uma conversão individual, uma salvação individual. Então não adianta, eu posso ver, tá o Wallace aqui, tá o Nicolas, que são meus filhos, tá a pastora lá dentro, o Wendel, a Lauren. Eu posso ver assim, bom, os meus filhos estão na casa de Deus. Mas o Nicolas tem 13 anos, né, Nicolas? O Nicolas tem 13 anos, a Laura tem 12, o Wendel tem 17, o Wallace tem 23. Só que eu não sei até quando eles vão ser convertidos. Porque eu não posso garantir a conversão deles e a salvação deles. Precisa eu ensinar para eles que eles precisam ser convertidos. Eles precisam ser umas pessoas convertidas. Porque Deus vai chamar eles pelo nome. Deus não vai chamar Vando, presta conta pelo Wallace. Não. Vai chamar Vando e vai chamar Wallace. Porque lá no céu nós somos conhecidos pelo nosso nome. Sim. Né? Então é muito importante isso. Não ter uma segurança de que nós vamos ser salvos. Ah, o meu filho nasceu no berço cristão. A Lauren foi com meses, ela foi para a igreja, foi apresentada na igreja evangélica. Hoje ela está louvando a Deus, está com 12 anos. Mas quando ela tiver com 18, a minha vontade do Pai é que ela esteja na presença de Deus, mas eu não posso garantir isso. Sim. Porque eu sou o pai dela. Mas quando ela fizer 18 anos, eu continuo sendo o pai, mas eu não sou mais autoridade sobre ela. Porque a lei diz que com 18 anos ela já diz o que ela pode fazer. Sim. Até o nome ela pode mudar, né? Então a gente precisa entender as coisas. Que a gente tem uma certa autoridade até um certo tempo. Depois não. Depois a gente perde essa autoridade. Gostaria também de deixar um abraço para a irmã Isone Alves. Glória a Deus. Ela botou só gratidão a Deus por conhecer a família, pois adoro vocês e Deus abençoe. Um grande abraço, minha irmã. Pessoal, aí de que eu não sou sua família também. Mais um abraço também gostaria de deixar para o irmão Eugênio Thomas, o irmão Thiago Souza, o meu primo Júlio Magalhães também está ligadinho com o podcast. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família. Meu Deus. E gostaria de deixar um anúncio aqui também. Quem quiser essas canecas bonitas, lindas do podcast Casa do Pão. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho. Entrar em contato com o irmão Richard pelo WhatsApp dele, ou se quiser ligar para ele no número 991-977783, ou com o Nicolas. O número também dele ali é 991-35-9100, ou com o pastor Vando, nosso pastor presidente, 98401-6867. O valor das canecas estão R$26, cada caneca dessa aqui. Você não vai se arrepender. E essa caneca aqui, ó, coisa mais linda. Pode dizer, eu vou fazer propaganda, pastor, porque eu me encantei com a caneca. Eu achei bonita essa caneca. Você aí que tá aí. Trabalho, olha, parabéns para a irmã Andressa mesmo. Se você quiser essa caneca bonita aí, ó. E a apoiadora, né? A apoiadora aqui do projeto. A apoiadora também do projeto. Apoiadora. Você aí, ó, não vai, ó.
Pra tomar seu café, seu chá, até seu chocolate quente, se você quiser Deus. tomar aí agora. Essa daqui é minha, se você quer uma pra você, tá aí a chance. Glória a Deus. É bem interessante, gente. Isso, muito legal isso, muito legal. Os nossos apoiadores aí que estão e se disporam, né, a nos ajudar. E a gente até hoje pedi perdão ali pro irmão Jamil ali da Artvime, né? Artvime Garcia, porque eu tinha esquecido de anunciar para ele ali. Eu sei que ele é um parceiro da obra de Deus, né? Ele congrega no outro ministério, mas ele é parceiro da obra de Deus, porque é isso que nós temos que ser, né, irmãos? Parceiro da obra de Deus, parceiro das coisas de Deus, né? E onde está a obra de Deus, a gente tem que estar junto, né? A gente não se nega de estar ajudando um ministério ou outro, sabe? E fico muito feliz de ver o irmão Alberto abrindo portas para nós, dando oportunidade para nós, assim, de falar bem do nosso ministério, do nosso projeto, apoiando o nosso projeto, sabe? E eu tenho certeza que as coisas que nascem no coração de Deus, a gente, com certeza, Deus vai abençoar cada vez mais. E uma coisa, pessoal aí, alguns que estão nos assistindo aí, tem curiosidade, como é que funciona a Igreja Neemias? Funcionamento da Igreja Neemias. Bom, agora vamos despertar a curiosidade do povo, então. Vamos lá. A Igreja Neemias, ela foi gerada no coração de Deus e continua no coração de Deus, né? Ela continua, é uma igreja que nós não pretendemos tirar ela do coração de Deus. É uma igreja que o funcionamento dela é com ordem e decência, que a gente exige, né? Ordem e decência. Nós temos o Círculo de Oração, o Exército de Déboras, temos o grupo Valente de Davi, que é o grupo missionário dos homens, né? Temos o grupo das crianças, que é a geração de Samuel, dos jovens, no caso, que são as meninas que dançam e que cantam, né? E o funcionamento da igreja é uma igreja de oportunidades, é uma igreja que ela abre portas para quem quer um crescimento, né? Para quem quer um crescimento com Deus. E é uma igreja que a pessoa não precisa saber cantar, a pessoa não precisa... Tudo é ensino, tudo é aprendizado. Só que uma coisa que às vezes as pessoas confundem, a liberdade com a libertinagem. Sabe? As pessoas confundem a liberdade que nós damos para as pessoas crescer dentro do ministério, as pessoas confundem com libertinagem. Eles acham que porque não há uma cobrança tão grande sobre exigência muitas vezes de roupa, as pessoas acham que eles podem andar de qualquer jeito. Não há uma cobrança tipo, eu faço o que eu quero da minha vida. Então eles acham assim que eles podem andar de qualquer jeito, que eles podem fazer o que eles querem. Não é dessa forma, sabe? Eu e a pastora conversamos há pouco tempo e a gente quer que as pessoas continuem a crescer dentro da obra de Deus. O nosso sonho é ver pessoas, casais crescendo, pessoas crescendo, jovens sendo pregadores, sendo abençoados e sendo usados por Deus, sabe? Só que não é de qualquer jeito, sabe? Tem uma preparação para isso. Exatamente. Né? Tem estudo bíblico, tem acompanhamento nos grupos. A pessoa não cresce se não quer, sabe? A oportunidade foi dada. A oportunidade está sendo dada e vai continuar sendo dada a oportunidade. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, Mateus, é muito importante isso, vocês são jovens, sobre crescer e dar oportunidade para as pessoas. Quando vocês tiverem um grupo na mão, quem sabe vocês vão estar cuidando de uma igreja amanhã ou depois, as pessoas julgam assim, bom, o fulano lá errou comigo, bom, eu vou cortar a oportunidade de todo mundo. Nem todo mundo tem culpa do erro de alguém, entendeu? Se aquela pessoa errou, aquela pessoa deve ser culpada por aquilo que ela errou, entendeu? Não julgada, mas ela é culpada por aquilo, porque a culpa é nossa. Se não houver arrependimento, a culpa é nossa, né? Se não houver arrependimento, nós carregamos aquela culpa conosco, né? Então, a culpa é daquela pessoa, não é a culpa dos outros que não fizeram nada de errado. Então a gente tem que saber dividir as coisas e continuar dando oportunidade para as pessoas serem diferentes. Porque tem muita gente assim, tá cheio de gente querendo ser diferente. Entendeu? Então, igreja, para nós resumir aqui, igreja é hospital. Muitos são curados. E muitos são medicados.
Ser curado e ser medicado é diferente. Porque muitos, eles têm um período de internação. Olha a igreja como hospital, tá? Ele tem um período de internação dentro da igreja. Mas ele não está sendo curado, ele está sendo medicado. Porque a dor dele está sendo amenizada. Porque o medicamento, ele medica, ele ameniza a dor. Né? Ele vem amenizando a dor. A cura não, a cura, ela tira aquela coisa, aquela enfermidade, aquela dor que nós temos. Mas o medicamento, ele ameniza. E tem gente que está tendo a sua dor amenizada. Então, quando eles saem da igreja, eles acham que estão curados. E, na verdade, foi amenizado. Aí eles veem que a enfermidade volta. Posso resumir, mas claro, eu posso usar a palavra agora, mas essas pessoas que depois saem, são amenizadas. Não seria quase a passagem bíblica dos 10 leprosos, que só um vinha para agradecer? Ou seria bem diferente essa visão dos 10 leprosos? As pessoas... Eu já não vejo como os 10 leprosos. Eu vejo como ingratidão. Também se encaixa nos 9 leprosos, né? Se encaixa nos 9 leprosos que não voltaram, né? Porque eles acharam o quê? Se encaixa, perfeito. Eles foram, os 10, né? Quando viram que foram curados, eles tinham que mostrar ao sacerdote, né? Quando eles viram que foram curados, que eles foram? Os 9 foram embora. Aquele um foi lá, mostrou para o sacerdote e voltou para quê? Agradecer a Jesus. Então, aquele verdadeiramente foi curado. Os outros foram... A Bíblia não diz que a lepra voltou. Mas a gente usa conjecturando... A Bíblia nos dá essa condição de conjecturar. Aparentemente, foi só amenizado. Só amenizado. Porque com o tempo a lepra vai voltar. Com o tempo ela vai voltar, entendeu? É automático. É automático porque é do ser humano. Porque ele foi medicado. Ele não completou o tratamento. Tu entende? Os 9 leprosos não completaram o tratamento, porque eles não mostraram ao sacerdote e nem voltaram para agradecer. Eles ficaram na beira do caminho, ficaram na metade do caminho. Então isso resume isso aí mesmo. O hospital e as pessoas que saem achando que estão curadas, mas foram simplesmente medicadas. Meu Deus. E eu quero te deixar aqui, esse espaço agora, também, a gente está falando da igreja. Eu gosto... Quais são os dias da obra aqui, os cultos da obra aqui? O pessoal aí que está assistindo a gente, tá? Dizer os dias, o horário do culto, além dos cultos de estudo bíblico da igreja, né? E sim. chamar também o pessoal jovem também, que você vai participar do grupo jovem, as irmãs do ciclo de oração e os irmãos pro grupo de homens também. Bom, vamos começar então por segunda-feira, né? Segunda-feira, às 20 horas, tem reunião do Exército de Débora, que são as irmãs do círculo de oração. Onde elas oram, de 15 em 15 dias elas ensaiam louvores, elas oram, elas lêem a palavra, elas estudam um pouco da palavra. Isso na segunda-feira às 20 horas, 8 horas da noite. Todas as irmãs estão convidadas. Na terça-feira, nós, a princípio, ainda não temos nada. Na igreja não temos nada. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto. Culto abençoado da quarta-feira, que é onde está sendo dada a oportunidade para os obreiros pregarem e dirigirem culto. Os obreiros que já estão há mais tempo na casa, aqueles que têm chamado já estão exercendo seu chamado com pregações e em direção de culto. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico, onde Deus tem nos ensinado muitas coisas, temos aprendido, tem sido bênção, tem sido muito bom mesmo os estudos bíblicos na quinta-feira. Na sexta-feira, agora tem podcast, mas também tem o grupo de homens, que é o grupo missionário Valente de Davi, na sexta-feira. Nós vamos ajeitar os horários para poder fazer os dois. No sábado, às 14 horas, tem grupo jovem. Sábado, por causa que os jovens estudam. Perdão. Os jovens estudam, então, sábado às 14 horas. E sábado, às 20 horas, nós temos culto. Perdão, mas... Aqui na sede, às 20 horas, tem culto. No sábado, então. E já amanhã é sábado. Gostaria de deixar um convite para você que está nos assistindo amanhã. Conseguir amanhã, venha adorar juntamente conosco. Quero convidar você amanhã para adoração aqui com nós. Deus tem uma palavra para mim, para você. Tá? Amanhã às 20 horas, amanhã tem um grande culto especial aqui na sede. Tá? Situado na rua 14679, bairro Getúlio Vargas. Tá? Amanhã tem uma grande palavra de Deus para nossas vidas. Além da palavra, tem adoração também. Tá?
E gostaria também de deixar um abraço para o irmão Thiago Gonçalves, Deus te abençoe, meu irmão, um grande abraço. Para a Lauren Luz, que Deus te abençoe. Pessoal, tô bem ligado aí, pastor, bastante pessoas ligadas no podcast, tá? E a irmã Rose aqui comentou anteriormente, agora eu saí aqui, perdi o comentário, mas a irmã Rose estava nos assistindo. O Valdeni das Neves estava nos assistindo. Glória a Deus. Flores da Cunha, meu tio. Glória a Deus. Glória a Deus. A Shirley Martins está nos assistindo também. A Lauren Luz comentou aqui, paz do Senhor, irmã. O Thiago Gonçalves, o Matheus já falou, glória a Deus. O José Luiz Correia acabou de comentar aqui, tá uma benção. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Richard, o irmão Richard, nos deixou uma pergunta aqui, pastor. Glória a Deus. E eu vou pedir, antes de ler a pergunta do irmão, já vou pedir aqui, deixe sua pergunta. Aleluia, vamos conversar, vamos ter o nosso momento mais descontraído aqui, né, pastor? Não vamos constranger ninguém, né? Não vamos devagar com as perguntas. Mas vamos perguntar aqui, pra gente ter, aleluia, uma quebra de dúvidas, né, pastor? Porque tem alguns assuntos que é meio complicado, às vezes, da gente entender no culto, claro, né? claro. Que não são assuntos muito conversados, assim. Sim. E aí, você que tem alguma dificuldade, alguma pergunta, assim, simples, não venha com assunto polêmico. Glória a Deus. Mas nós vamos estar pedindo para o pastor responder aí. E a pergunta do irmão Richard é: pastor, o que se pode dizer sobre a graça de Deus e como podemos receber ela? Bom, a graça. A Bíblia diz que é favor imerecido, né? Nós não merecíamos. É algo que nós não merecíamos, mas Deus nos alcançou, né? A graça é isso aí. Favor imerecido. E como que nós vamos alcançar a graça? Através de que nós alcançamos a graça? Através do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar, nós precisamos voltar ou entrar no primeiro amor de Deus. Porque tem muita gente, amado, vou responder por Richard, muita gente, Richard, que está dentro da igreja, mas não alcançou a graça de Deus ainda. Não alcançou a graça de Deus, sabe? Porque não sabe o que é graça de Deus. Graça de Deus, amado, é nós largarmos tudo. É entender assim, esse favor eu não merecia, que é a salvação. Como que nós vamos receber a salvação? Se arrependendo. Mudando todos os dias da nossa vida. Chegando a... Eu não sei onde as pessoas oram, mas eu vou falar por mim. Chego nos pés da minha cama, do lado da minha cama onde eu me ajoelho sempre para orar. Dizer, Deus, se eu errei hoje, me perdoa. Senhor, se nessa noite o meu pensamento fugir de mim, me perdoa. Não deixa que eu venha me perder. Porque se eu tive a oportunidade de ser salvo, eu não quero mais sair disso. Essa parte, gente, é muito importante a tua pergunta, porque é essa parte que as pessoas precisam entender, sabe, Mateus? O entendimento de que a graça, ela vai nos levar aonde a nossa mão, o nosso conhecimento bíblico, aonde o nosso falar línguas, aonde nada vai nos levar, a graça nos leva. Entendeu? Então, o amor de Deus e a graça de Deus é o que vai nos levar além. Que nos leva para a salvação, que nos leva para uma vida de arrependimento. E só quem é nascido de Deus vai estar entendendo o que eu estou falando. Quem não é nascido de Deus vai dizer blá blá blá. O João Tuski comentou, muito bom programa. Karen Neves, paz do Senhor, Deus abençoe. Nosso amigo Fabrício Duarte também assistindo, tá ligadinho conosco. A Marcela, muito boa live, parabéns. Estamos aqui assistindo a Aline e os Fabrícios. Glória a Deus. Glória a Deus. A Luciane e Valdir comentaram agora, muita bênção, fala a Deus. Glória a Jesus. E aquilo, né, pastor? Muitas vezes as pessoas acham que só falar línguas e, que nem tu falou, conhecimento da letra, pode te levar até um certo tempo do caminho. Um certo tempo leva. Pode te levar, mas será que vai herdar o reino dos céus? Não tem como. Não tem como. Tu tem que praticar. O amor é praticado. O amor não é uma coisa que eu sinto um sentimento. Nós estamos falando de um amor ágape, é o amor de Deus. Não é um amor eros, que é o amor de homem e de mulher. Não é o amor de mãe e filho, que é os três amores que a Bíblia cita.
Nós estamos falando do amor ágape, nós estamos falando de um amor verdadeiro, um amor que nos amou primeiro, que nos deu um favor imerecido, nos deu uma graça, entendeu? Então é algo mais complexo que a nossa ignorância pode alcançar, entendeu? Eu posso explicar, ficar a noite inteira falando sobre graça aqui, eu não vou explicar totalmente o que é a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é algo mais complexo do que eu posso imaginar. É algo extra-bíblico, porque vai além, sabe? Porque Deus, o meu pecado, quem sabe o meu pecado, quando eu cheirava cocaína, não está aqui na Bíblia. Quem que cheirava cocaína na Bíblia? Nem existia. Não existia cocaína. Não é? Quem que tomava aquelas bebidas misturadas que eu tomava? Quem? Ninguém. Ladrão na Bíblia? Tem. Ladrão na Bíblia tinha. Eu roubava. Prostituta na Bíblia? Tinha. Eu me prostituía. Mas só que usuário de droga não tinha na Bíblia. Então, tem algo extra bíblico que Deus permitiu para a nossa vida. Porque Deus, cada geração, Deus escreve uma nova história. Escreve algo diferente. Mas a graça e o amor de Deus permanecem o mesmo. Porque essa graça e esse amor foi conquistado na cruz. E esse amor de cruz, ele vai ser irrevogável. Esse amor de cruz não tem como tirar. Entendeu? Então, para nós ser salvo, para nós entender a graça, nós precisamos entender o amor de cruz. Nós precisamos ir para a cruz. E quem não vai para a cruz, o que é a cruz? É sacrifício, é renúncia. É dizer, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Glória a Deus. E quando nós chegamos a esse ponto, como ontem o irmão Valdir, o diácono Valdir dizia no estudo, quando nós chegamos a esse ponto, nós estamos num nível um pouquinho mais do que as pessoas ignorantes, as pessoas comuns. E nós não fomos chamados para ser pessoas comuns, nós fomos chamados para ser aprofundados no conhecimento. Glória a Deus. Entendeu? O que traz, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Só que as pessoas não querem crescer na graça. E a graça faz eu entender as coisas que Jesus fez, porque senão eu sou um contador de história. E Jesus ainda, na Bíblia ele fala, né, que muita coisa, a letra mata, né? A letra nos mata, a letra nos mata. E o Espírito vivifica, né? É o que a Bíblia diz. Não sabia, tá lá. E muitas vezes, né, é explicado para nós, é perguntado o que é graça, né? Sim, sim. Aí é explicado para nós, graça é favor imerecido. Exato. Só que muitas vezes a gente fica sem entender. Até no início da caminhada, assim, a gente fica sem entender. É verdade. Como assim favor imerecido? Pastor, eu vou te dar essa caneca aqui, essa caneca é tua. Só que aqui não é tua casa. Tu decide se tu vai levar essa caneca para tua casa ou não. Exatamente. Se tu deixar aqui é porque tu não aceitou esse favor imerecido que eu tô te dando, né? Exato. E muitas pessoas não compreendem isso. Tu pegar esse favor, esse sacrifício que Cristo fez por nós e usar, né, na nossa vida. Exatamente. Muitas pessoas não pegam esse sacrifício, né? E para a gente ter a nossa salvação, para a gente ter a nossa vida com Deus, a gente precisa aceitar esse sacrifício que Ele fez por nós, né? Com certeza. É a aceitação, né? É a aceitação. Como as pessoas dizem, eu aceitei Cristo. Mas não é esse tipo de aceitação que nós estamos falando. É aceitar o que Ele fez. Entendeu? Não é aceitar Ele. Porque a Bíblia diz assim, Ele disse assim, ó, não foi vós que me escolheste, eu escolhi vós. Então, quando nós estamos nos entregando para Cristo, nós estamos confessando Cristo. E confessar é difícil, é diferente de aceitar. Então, quer dizer, quando nós estamos confessando, ele está dizendo assim, aceitasse aquilo que eu tinha na tua vida. Agora tu aceitou o que eu tenho na tua vida. E aí a gente confessa e automaticamente ele entra na nossa vida. Então nós começamos quando nós queremos, porque é um querer. Porque ninguém pega uma corrente, amarra uma pessoa dentro de uma igreja e converte aquela pessoa. Ninguém faz isso. Porque isso não seria uma igreja, seria um cárcere, seria Atos 16, 25, onde Paulo e Silas estavam aprisionados. Entendeu? Porque eles estavam presos. Mas eles não pararam de adorar nem de orar. Amém? Só que a igreja ela é algo que está aberto para nós entrarmos e ter liberdade de espírito. Eles ali tiveram que clamar, tiveram que orar a Deus, estando presos. Imagina com liberdade, Mateus. E ali Deus já mandou o terremoto. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm liberdade, mas não sabem usar a liberdade. Entendeu? Elas usam a liberdade em seu próprio favor, em seu favor próprio. E quando Deus diz que é para amar, eles odeiam. Quando Deus diz que é para perdoar, eles criam mágoa. Entendeu? Então, pessoas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas.
Mas aquilo que nós falávamos, voltamos ao assunto do hospital. Eles estão sendo medicados. E o tratamento é longo, só que eles não esperam todo o E tratamento. tem aquilo, né? Só que ele falou. É mais resumido para aquilo que lhe convém. Aí, Só daquilo que lhe convém. E Exatamente. quando tiver aquele pensamento que só me convenhando pra mim tá bom, tu nunca vai. exatamente. Não vai despertar. Mas depois que tu vê que não é só pra mim, mas sim para as outras pessoas, o abre. Abre. Porque que nem tu vou usar a expressão. O muro tem os tijolos, né? Tem os tijolos. E um vai complementando o outro. Até Exatamente. formar aquela grande barreira. É isso aí. É isso aí. É isso aí que nós somos. Mas não podemos esquecer que o muro, muitas das vezes, é passado por... Exatamente. Sempre, né? Na verdade, o muro de Deus, ele passa o Ele povo. sempre Ele passa diz o pra povo. Amós, né? Ele diz pra Amós, eu vou passar o prumo no muro e nunca mais passarei pelo meu povo Israel. Então quer dizer que ele alinhou o muro e foi embora. E isso que o Mateus falou, cara, é muito interessante que Paulo disse, né? Deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que eu mesmo. Exatamente. E hoje em dia as pessoas estão cuidando bastante de si e esquecendo dos outros. Esquecendo dos outros. Né? Por causa que se nós cuidarmos dos outros, assim como é esse projeto Casa do Pão, nós cuidamos de pessoas desconhecidas. Exatamente. Né? Deus vai cuidar de nós, Deus Sim. vai cuidar dos nossos, né? Com certeza. Uma coisa leva a outra. É verdade. E é muito interessante isso aí, Wallace, que tu falou, sobre cuidar do próximo. Eu e a pastora Wallace, sabe, conviveu, hoje ele mora na casa dele, mas conviveu conosco até casar. E o Wallace viu o que a gente passou. O Wallace, quando ele nem falou, não congregava com a gente no início da igreja, né? E quando a gente abriu mão aqui, onde a gente está aqui, que é a igreja, a gente abriu mão da igreja, que era a nossa casa, a gente abriu mão da nossa casa, falando melhor, para fazer a igreja. O Wallace chegou a ficar triste, né? Ele ficou triste com a gente, porque vocês vão abrir mão da casa de vocês que é grande, vão morar numa casa pequena, para abrir mão para pessoas estranhas. Mas se não for para fazer isso, não tem graça a obra de Deus. Sabe? Hoje o Wallace entende, hoje ele é mais maduro, hoje ele já entende isso, mas se for para nós viver uma vidinha medíocre, sabe, Mateus, uma vida medíocre, sem a presença de Deus e sem abrir mão das nossas coisas para viver as coisas de Deus, não tem valor. Vou deixar tu falar agora essa pergunta aí. Pastor, chegou uma pergunta aqui quente, pastor. Boa. Vamos embora então. Vamos ver se eu vou saber responder. Glória a Deus. O João Tuski está nos acompanhando aí. Ele mandou a pergunta, é o seguinte, pastor. Não cometendo pecado e sempre tendo fé e orando, porém sem ir em cultos, eu obtenho a graça? Não. Simples assim, não. Quer saber por quê, João? Vou te dizer por quê. Ó, tem fé. O que ele tem aí? Tem fé? Não comete pecado. Não comete pecado. Tem fé e ora. Não basta. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão com os irmãos. E Deus disse que Ele faria, que nós estamos na casa chamada casa de oração. Então não adianta orar em casa, tem que orar dentro da casa de Deus. E outra coisa que é muito interessante, que hoje em dia não é falado e as pessoas não aceitam, cobertura espiritual. Nós temos que ter uma cobertura espiritual. Antes eu achava que isso era uma bobagem, que isso até eu conhecer. E hoje eu tenho uma cobertura espiritual do pastor Fabrício, da Petel. Eu tenho uma cobertura, ele me acompanha, quando eu preciso dele, eu falo com ele, o pastor está ali para me orientar. Então, a cobertura espiritual é muito importante para as nossas vidas. Eu sou cobertura espiritual de uma grande igreja, porque a nossa igreja não é pequena, a nossa igreja, graças a Deus, é grande. Então, eu também tenho uma cobertura espiritual de um líder. E isso é muito importante. Então, João, não basta. Não basta. A oração, fé, isso não vai te salvar, não vai alcançar a graça. É como usando o Velho Testamento. Ninguém que estava fora da arca se salvou. Exatamente. Como eu brinquei esses dias aqui no culto. Mas é a realidade. Tu brincou, mas é a realidade. Como eu brinquei no culto aqui. Como é que eu falei? Agora eu não me lembro direito. Não chega correspondência para quem não tem endereço. Exatamente. Isso aí é uma coisa interessante, Wallace, sabe? Eu sou... Os irmãos, vocês conhecem que eu não sou muito de rede social. E esses dias eu ia colocar isso na minha rede social. Placa não salva. Eu vou falar o que eu ia colocar, tá? Vou falar para vocês aqui.
placa não salva. Amém, não salva. Só que a placa, ela te dá um endereço fixo, né? E como tu falou, se tu não tem endereço, a correspondência não vai chegar. O dia que Jesus vai vir buscar, ele não vai vir buscar a placa, mas ele vai vir buscar quem está naquele endereço. Se está buscando a santidade daquele lugar onde tu está. Entendeu? Se tu tá ali verdadeiramente buscando a santidade. Então, tem que ter um endereço. E tu falou agora a parte que não é, né? É forte essa parte aí, cara. Não, e Deus avisou, né? Deus avisou. Aí podemos usar outro ponto. Sodoma e Gomorra, como Deus avisa também pra Ló. Exatamente. Só que muitas das vezes a gente quer ser que nem a mulher de Ló, olhar pra trás. Olhar pra trás. Exatamente. E aí vira aquela história de sal. Exatamente. São coisas que não levam ao arrependimento. As pessoas não quiseram arrependimento no tempo de Noé, no tempo de Ló, ali de Abraão, né? E no tempo de Jesus e agora. No tempo de agora, o pessoal não quer arrependimento, sabe? O pessoal acha assim, ó, mas é um pastor de uma vila, é um pastor que não tem estudo, é uma igreja simples. Mas, amados, nós temos que saber e buscar a presença de Deus. Sim. Presença de Deus. E a Bíblia, o que a Bíblia fala em Mateus 6, 43, 42, 43, a partir dali? Árvore boa não dá mau fruto. Árvore má não dá bom fruto. E Tiago 13 escreve o quê? Da mesma fonte não jorra água doce e salgada. Então eu não posso estar pregando a palavra de Deus aqui e sair daqui e fazer coisa errada. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada, mas tu não está pregando a palavra de Deus. Entendeu? É diferente. Sim. Porque tu está ali sendo preparado para ser moldado o vaso. Agora quem já está pregando a palavra é vaso moldado, deveria de ser vaso moldado, entendeu? Então ele não pode pregar qualquer coisa, e ele tem que pregar o que ele vive e viver o que ele prega, e isso não está acontecendo nos dias de hoje, entendeu? Então é muita coisa do evangelho que estão vivendo hoje, o evangelho de letra. Sim. Mas nós aqui estamos vivendo o evangelho do Espírito. E é uma dúvida que eu tenho, tipo, é como se fosse para mim um contra-argumento contra o que o irmão perguntou. Por que não ir à igreja, né? Exatamente. Por causa que, irmão, a gente conversa isso entre nós aqui. A igreja para todo tipo de pessoa. Exatamente. Se uma igreja não te agrada por causa de regras, tem outra igreja que tem regras diferentes. Exato. Né? É porque hoje geralmente as discussões são sobre roupa. Pode calça, não pode cabelo, não pode, né? Cara, procura um lugar, vai ter comunhão, é bom estar dentro de uma igreja, cara, família. A maioria das igrejas que eu conheço são famílias, cara, né? É bom estar dentro de uma igreja, é bom. Eu posso falar assim que eu congreguei em igrejas que realmente eram igrejas famílias, Sim. Sabe? E nós temos essa visão, sabe, de ser uma família cheia de problemas. Sim. Porque toda família tem problema. Eu me lembro da minha família lá no mundo, meu Deus do céu. É que nem a frase, né? Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Então, são coisas que a gente... nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo com o tempo. E vamos aprendendo a conviver. O irmão disse que concorda, viu? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus que a gente está na mesma visão, irmão. Então, já que tu concorda, se tu não está congregando em nenhuma igreja, eu quero te convidar a visitar a nossa. Glória a Deus. Visita a nossa. Visita aqui para tu ver. Hoje o Wallace falou sobre roupas. É interessante. Porque é um assunto polêmico. A gente combinou de não gerar assunto polêmico. Só que quando se trata do pastor Wander é difícil. Porque assim, tem coisas que eu não aceito. Sabe? E a Bíblia diz que esse mundo não é do mundo dos conformados. Eu não sou conformado com esse mundo. Eu não concordo com as coisas desse mundo. Sim. Eu sou inconformado. O que a Bíblia diz, eu sou assim, sabe? Eu sou inconformado. Por quê? Porque tem igrejas proibindo pessoas uma jaqueta igual a tua. Não pode entrar em determinadas igrejas. Verdade. Calça jeans não pode. Imagina o Mateus de Toca. Imagina o Mateus de Toca. Ele não vai nem usar o altar, mas ele não pode entrar na igreja. Camiseta, barba. Imagina, eu sou corrido das igrejas. Entendeu? Se eu determinar para depois sair. Sim. Porque nós entramos para ser preparados e depois saímos para fazer o quê? Casa do pão. Alimentar quem está lá fora. Sim. Alimentar através do pão, através do café, através da sopa e através da palavra. Então,
Nós somos a casa do pão. Então nós entramos para cá, aprendemos e saímos para fora. Cumprimos o nome igreja, né? Sim. Só que hoje as igrejas proíbem as pessoas de entrar. Como que as pessoas vão se converter? Como é que eles vão encontrar a graça? Se eles não têm a oportunidade que está sendo dada. Tu chegasse num ponto que eu tenho um pensamento assim, ó. Se tu quer viver pela lei, então viva pela lei. Exatamente. Porque antigamente no Antigo Testamento, uma lei quebrada já era condenada. Era condenado. Perdeu o estado de praça pública. Mas, pô, se Jesus Cristo vem e trouxe a graça, por que tu... Quer viver pela lei ainda? Mas Deus não veio para mudar as regras, ele veio para cumprir. Cumprir, exatamente. Então as leis que não eram entendidas, elas vão ser cumpridas. Vão ser cumpridas. Exatamente. Mas é que nem eu tô lá a dizer, é nossos pensamentos que a gente tem, né? É as nossas opiniões que a gente tá, pô, a gente não tá criticando ninguém. Não, tá? Não é criticar mas ninguém. cada um tem seu ponto de vista, visão. nossa visão, entendeu? Sim. Mas se é para viver pela lei, então viver pela lei. Mas se tu ler ali no Antigo Testamento uma lei quebrada, condenação direta. Exatamente. Aí tu imagina, ô Matheus, eu ia te chamar de outro nome. Matheus Wallace. Imagina você, nós estamos aqui pregando. Tá? Estamos aqui pregando. Agora eu vou pegar pesado. Não vou nada. Nós estamos aqui pregando, eu tô aqui pregando, vocês estão me entrevistando, a gente está conversando, uma conversa, um diálogo legal. Os irmãos podem mandar perguntas ali que a gente souber, a gente responde, né? Se a gente não souber, a gente vai para a Bíblia. E nós estamos aqui, uma conversa, e termina esse podcast. E Jesus volta. Para onde que nós vamos? Porque nós estamos na frente das câmeras. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, depois vamos estar no YouTube, em vários lugares nós vamos estar. Tá? Vai estar esse podcast vai estar em vários lugares. Isso vai gerar uma repercussão. Tem pessoas que dizem, eu não quero like, então não faz programa. Se tu não quer like, se tu não quer alcançar vidas, não faz. Para começar, já não faz. Sim. Tá? Porque aí eu já tô falando, eu tô pregando uma coisa, tô vivendo, tô falando outra. Tá? Eu tô fazendo uma live aqui, se eu não quisesse like na live, nós ia conversar os três aqui sozinho. Sim. Sim. Não era? Se a gente não quisesse que tivesse um alcance, né? Porque exatamente. A ideia de fazer algo numa rede social é que tenha alcance. Exatamente. O que a gente não consegue fazer aqui dentro da igreja, no altar, com o microfone, a gente consegue fazer na rede social. Exatamente. Então, se Jesus volta depois da live e termina aqui o nosso podcast e nós vamos para casa e Jesus volta para nos buscar. O que nós estamos fazendo? O que nós fizemos para ir com Jesus? Melhor ainda, pastor. No estudo bíblico que o Senhor dá para nós, umas quintas para trás, como é que está teu terreno? Como é que está o terreno? Chamado salvação. Tem cultivado, tem cortado a grama, tem cercado o terreno chamado salvação, tem feito as coisas. Mas eu digo já de repentino assim, Matheus. Sabe? Na hora. Será que aquilo que eu estou falando aqui, estou falando da Bíblia, estou me interessando e querendo que as vidas retornem para dentro da casa de Deus? Porque a minha intenção não é que alguém saia da casa de Deus, é que as pessoas permaneçam e outros que saíram voltem. Entendeu? É para isso que tem uma porta aberta ali. É para que as pessoas, as cadeiras, venham ser cheias. Venham estar cheias de pessoas que possam sentar. Porque a igreja é formada por pessoas com dificuldade, com problemas. Né? Então, é para isso que nós temos isso. Tá? E se Jesus voltar e eu estou pregando uma coisa aqui e estou vivendo outra, o que vai acontecer comigo? Eu vou ver o fulano subindo, o ciclano subindo e eu vou ficar 1000 anos de tribulação. Para que eu vou querer viver uma tribulação pregando o evangelho? Então eu vou parar de pregar o evangelho e vou viver o que eu quero viver. Entendeu? Então por isso que eu tenho essa vontade de cada vez mais fazer as coisas de Deus. Quando fala, hoje eu vi aqui as fotos, colocamos as camisetas aqui, ó, a primeira camiseta da Neemias, que é a branca, a camiseta do projeto missionário, ainda tem a camiseta das irmãs do círculo de oração, tem a camiseta do grupo de homens, que são as 4 camisetas da Neemias, branca, preta, rosa e azul, são as 4 cores. E eu vendo aqui, vi as fotos, vi aqui esse azulejo que a irmã Andressa fez, as canecas, eu me emocionei de ver, porque assim, é obra de Deus, é algo que nós vamos fazer por Deus, é pessoas que nós vamos alcançar, entendeu? E talvez
Para alguns não vai fazer diferença, mas para alguns vai. Sim. Sabe? Para alguns vai animar as pessoas, vai dizer assim, ó, pô, eu tô todo errado. Eu sou o lixo do lixo, que nem eu era. Sabe? Que nem eu era. Eu sou o lixo do lixo, me achava o lixo do lixo. Mas Deus ainda tem uma coisa, tem um lugarzinho reservado para mim. Claro que tem. Tem cadeira para você aqui dentro da igreja. Sabe? Você que está nos assistindo, tem cadeira para você aqui. Sabe? Tem amor, tem abraço, tem coisas aqui. Ah, mas isso aí é por um período de tempo, não é não. Sabe por quê? Porque outro dia veio o irmão na igreja. O irmão na igreja, vocês lembram do irmão Marcelo, né? O irmão me conhece há anos. O irmão disse assim, eu conheço ele há anos, nunca mudou. A maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas de Deus, olham para mim e dizem assim, tu nunca mudou. E a minha intenção é, se eu um dia começar a mudar, que as pessoas que estão ao meu lado comecem a me chamar a atenção. Então, por que tu tá mudando? Por que agora tu tá usando roupas diferentes? Eu só uso roupa diferente quando eu ganho. Eu costumo, os irmãos vão até achar engraçado ali na live, mas eu costumo dizer que eu sou, pastor, eu digo que eu sou igual a Mônica, sempre com a mesma roupa. Mas isso, sei lá, eu não dou muita bola, sabe? Eu não dou muita importância para essas coisas, porque eu acho que o que está dentro é melhor do que está fora, sabe? Claro que o que está fora não pode ser indecente, claro, concordo com isso, mas o que está dentro tem que ser mais importante do que está fora. E pastora Maria Helena está ligadinha conosco, ela botou aprendendo muito com vocês, glória a Deus, aleluia. Aqui o projeto, a gente vai alcançar vidas aí, você que está aí na sua casa, seu conforto nessa hora. A gente quer compartilhar experiências, coisas do evangelho que a gente vive com você. A tirar também as tuas dúvidas que você também tem também. Então nessa noite, pastor, grato mesmo por o senhor estar aqui. Tá muito bom, não dá vontade de parar, porque é gratificante. É bom. A gente está aqui reunido aqui falando da palavra de Deus, trazendo experiências e falando sobre o nosso ministério também, projeto e coisas que pessoas que estão nos assistindo ali que pode estar passando hoje. É verdade. Então a gente é gratificante tudo isso aí que hoje está acontecendo aqui. Verdade mesmo. E é bom ver que tem pessoas que estão participando, né? Participando, é bom. É interessante isso. Quanto mais pessoas serem alcançadas, é melhor. Não só para o ministério, mas para o nosso crescimento como ser humano. Se nós somos hoje, que nós estamos fazendo o projeto Casa do Pão, nós queremos estender esse projeto, sabe? Não só moradores de rua, daqui a pouco trabalhar dentro dos asilos, porque a gente fez... O pastor Fabrício ali ministrou o curso para nós de capelão, onde eu, Matheus e o irmão Sérgio fizemos, de capelão eclesiástico. Então a gente tem esse curso, a gente pode trabalhar dentro dos asilos, em creches, sabe? Quem sabe a gente levar alguma coisa, a dança das jovens, levar dentro de uma creche, fazer uma apresentação ali de um louvor que fica bonito, então ter uma ministração em determinados lugares, em escolas, quem sabe amanhã ou depois. Então esse projeto Casa do Pão, a tendência e a minha vontade, o meu sonho é que esse projeto cresça, que esse projeto venha tomar grandes proporções e alcançar empresários, alcançar pessoas aí que queiram doar cesta básica, queiram doar cobertores, queiram doar coisas. Só uma coisa, uma observação, quando você for doar roupa, for doar coisas assim, calçado, vê se não tá rasgado, se não tá... Porque imagina você pegar uma roupa bem rasgada e dizer, mas quem precisa? Quem precisa? E tá esperando algo bom de nós, sabe? E se nós dar somente aquilo que nos sobra, aquilo que nós vamos jogar fora, não tem validade. Isso não é amor. Isso não é amor, sabe? Então não dá. Eu prefiro dizer assim, não dá. Sabe? Outro dia... não é exaltação para mim aqui, mas exaltação para Deus. Nós estávamos na frente do PS e eu tinha só um casaco de moletom. Eita, glória. Eu glorifico a Deus por isso. E eu tinha só um casaco de moletom e um senhor olhou para mim e disse assim, eu tô louco de frio, meu filho. Eu tô louco de frio. Só o café não vai me aquecer. E eu tirei o casaco e entreguei na mão dele o casaco. Isso, se tiver que acontecer novamente, eu vi uma vez o irmão Leonato fazer isso. Tirou a jaqueta da empresa que ele estava trabalhando, nós estávamos fazendo a obra na rua, e ele tirou a jaqueta da empresa e deu para o morador de rua. Eu vi outra irmã tirar as luvas, tirar a manta e dar para o morador de rua, sabe? Então são coisas que não tem preço, sabe? São coisas que a gente... É gratificante, porque a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, na cama quentinha,
aonde está ali, a gente tem o nosso conforto, a gente vai deitar a cabeça ali, a gente vai estar tranquilo, sabe? Quer comentar os comentários aí? Pode. O João Tuski nos perguntou aqui quais os dias dos podcasts. A princípio, né, vai ser na sexta. Na sexta. Vai ser uma sexta sim, uma sexta não, né? A princípio sim, mas a gente vai Vai estudar. vamos dizer melhor. Dá pra gente botar o nome do jogo um pouquinho mais cedo, umas 7 horas até as tem início de programação. Claro. A gente tem a programação do podcast que o Toda pessoal sexta. tá. E a gente vamos tentar dar um jeitinho, né? Vamos dar um jeito, ajeitar. ajeitar. A princípio, nós vamos conversar depois, mas toda sexta-feira que nós fizermos, nós vamos avisar antes. Vamos avisar antes, vai se avisar na rede social, se divulgar. E vai ser sempre nesse horário, né? Sempre às 20 horas, sempre às 20. Glória a Deus. E a irmã Marcela nos perguntou aqui, pastor, acho bem legal se tivesse grupo dos casais. Seria legal se os dois aprendessem juntos. Glória a Deus. Para isso aí já tem o estudo bíblico. É verdade. Estudo bíblico que a gente ministra sobre os casais. Né? Tem estudo bíblico todas as quinta-feiras, 19h30. E vai a gente vai fazer cultos, que a gente já fez uma vez, e a gente vai fazer culto de casais. Aí a ministração é só para casais mesmo. Aí sim, a gente pode fazer. E o estudo bíblico é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Nós somos suspeitos de falar, né? O estudo bíblico a gente tem crescido muito, porque dá pra ver os destaques, dá pra ver. E o estudo bíblico é um podcast igual esse aqui, só com 20 pessoas. Só com 20 pessoas, ou mais às vezes, né? Dependendo. E não podemos esquecer que o Richard Julião botou assim, ó. Nunca se pode perder a essência. Aí, Glória a Deus. Tocou num assunto interessante o Richard. A essência, você não vai ver, na minha roupa, você não vai ver no meu cabelo, você não vai ver no meu carro, tá? Tem um adesivo da Igreja Pentecostal Neemias na traseira do meu carro, mas você não vai ver a essência de Deus ali. A essência de Deus é quando eu sou ferido, quando eu saio para a rua, quando eu paro na esquina e eu tenho pessoas que me abraçam, eu tenho pessoas que eu posso abraçar, eu tenho pessoas que eu posso dizer que o amor de Deus permanece o mesmo. E quando eu vou orar por alguma enfermidade, Deus tem curado. Quando eu vou orar, eu estou falando porque eu estou falando de mim, estou falando da minha pessoa. Quando eu vou fazer algo relacionado à obra de Deus, as coisas acontecem. Isso chama-se essência de Deus. Porque às vezes, amados, o Wallace usou o termo a caneca. Eu dou a caneca pro Wallace hoje. A caneca é tua, Wallace. Porque eu sou homem de Deus, eu estou te dando essa caneca, porque essa caneca aqui é uma bênção e eu estou te abençoando com essa caneca. Daqui 2 semanas eu estou falando que eu dei uma caneca pro Wallace e que eu ajudei o Wallace e que eu fiz isso pro Wallace e que eu fiz aquilo pro Wallace e que eu não sei o que pro Wallace e aquilo mais pro Wallace. Isso não é essência. Isso é dar para ser reconhecido. Pô, o pastor me deu uma caneca. Pastor é meu amigo. Botou a caneca no Facebook e o pastor me deu uma caneca, botou foto e eu ganhei no Facebook, o pastor é meu amigo. Isso não é essência. Isso é aparência. E tem aquilo, né? O que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Aí, bíblico. Não precisa. Então se tu tá dando com interesse, então já nem dá. Nem dá, exatamente. Nem dá. Amados, eu vou dizer assim, essa igreja ela faz uma obra missionária muito bonita. Para quem não sabe, quem não participa dos projetos missionários da igreja, tem o projeto também Deixe Vir a Mim os Pequeninos, que é o projeto que nós fizemos, né, a festa das crianças em outubro e a festa de Natal em dezembro, né? Que o ano passado foi lindo, né? Outubro e dezembro não tem preço, né? Não tem valor que vá pagar aquilo ali que a gente fez. Sabe? Foi muito lindo ver aquelas crianças felizes na frente da igreja, sorriso das crianças, entendeu? E as pessoas tocam muita trombeta diante de si. A Bíblia diz que nós não devemos tocar trombeta diante de nós mesmos, né? E esse projeto das crianças nasceu no coração da pastora.
Quando nós fizemos, congregávamos em outro ministério, fizemos aqui, naquele pavilhão ali, da reciclagem, fizemos um evento muito grande, tinha 300 e poucas crianças ali. Nós fizemos 600, 700 e poucos saquinhos de pipoquinha, bala e pirulito, foi muito lindo, foi muito lindo. Foi um baita evento ali, sabe? A gente foi tudo conquistado, tudo suado, tudo corrido. Não te cortando, mas uma coisa agora que vai combinar aqui. Pode falar. Lembra que banda que tocou no Sem Limites. Sem Limites? E o Lucas acabou de comentar aqui. Vai, o Lucas aí, saudade do Lucas aí. O Lucas comentou: parabéns pela iniciativa, Pastor Wando. E gurizes, rico projeto. E com certeza vai dar certo. Abraços. Glória a Deus. Obrigado, Lucas. Obrigado. Deus te abençoe, Lucas. Pastor, foi uma pergunta do irmão Richard. Pode perguntar. Nós, no mesmo ministério, sabemos, mas o Senhor poderia relatar sobre os milagres qual o Senhor presenciou? Os milagres que eu presenciei. Bah, meu Deus. Ô, pastor, acho que o pessoal fala do mais recente, né? Que o milagre mais recente que mais... acho que impactou geral a igreja e eu acho que a família também de vocês. Milagre de Israel, né? De Israel foi o mais... Não é o mais recente. Já teve milagre depois, né? Depois de Israel. Israel foi... O último milagre de Israel foi em março. Em março. Mas já teve milagre depois aqui na igreja. Já teve mais milagre, né? Então, o do Israel, para quem não sabe, meu neto, filho do Wallace, que se retirou aqui, foi dar uma saidinha. O Israel foi algo que foi surpreendente, né? Que impactou a igreja e nos colocou novamente, com a certeza, nós ficamos com a certeza que nós temos um chamado de Deus, porque era difícil suportar, porque o Israel, ele nasceu em dia 3 de dezembro de 2021. Vou dar uma resumida aqui na história do Israel. Nasceu dia 13 de dezembro de 2021 e o Israel teve um problema no seu coração. Ele tinha 2 cortes, 2 rasgos no seu coração e o Israel passou, desde o dia 3 de janeiro até março, o Israel passou vários períodos entre UTI e enfermarias, cirurgia do coração. Ele passou muitas coisas, muitas coisas. E passou um bom período em Porto Alegre, foi quase um mês, né, Wallace? Foi um mês. Um mês? Um mês ele ficou em Porto Alegre. O Israel, aqui, dia 13 de fevereiro deste ano, o Israel foi desenganado porque o cérebro parou, uma criança com 2 meses. E foi um grande sofrimento mesmo para a nossa família, Matheus. Foi algo muito forte. E aonde me mostrou para mim e para a pastora, que nós somos chamados por Deus, sabe? Porque chegava no dia de culto, eu via, as pessoas olhavam para nós, olhavam para o Wallace ministrando louvor muitas vezes e choravam. E choravam porque se emocionavam, dizendo da onde que eles estão tirando força. O guri está lá na UTI. Da onde que eles estão tirando força para fazer isso? Só que, amados, nós temos que entender uma coisa, quem nos chamou foi Deus. Então, toda a vida, toda a alma pertence a Deus. Se Deus hoje quiser recolher alguém, o que adianta nós espernear? O que adianta nós botar Deus contra a parede e dizer: Deus, eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais fazer a tua obra porque tu tirou a vida de determinada pessoa. Sabe? Nós não podemos questionar essa parte, porque essa parte, a Bíblia é bem clara. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3 já fala isso. Então nós temos que entender. Então se Deus tivesse recolhido Israel, nós ia ficar triste. Mas ele estava no hospital e nós estávamos tristes. Entendeu? Mas quando ele foi diagnosticado, que o cérebro tinha parado, que o médico disse que não tinha mais o que fazer, tinha que esperar o coração parar, ali a gente viu assim, bom, é o fim da linha para o homem. Mas a gente ficou esperando em Deus. Por quê? Tu não tem opção. Quando tu serve um Deus, o Deus de verdade, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, quando tu serve esse Deus, tu espera nele, por mais que esteja doendo,
Tu busca a presença de Deus. Ah, mas a minha esposa não quer ir. Mas eu vou. Meu esposo não quer ir, mas eu vou e vou fortalecer minha família. Porque quando nós abrimos mão das coisas de Deus, a gente não conhece Deus. Tinha dias que para pregar, gente, essa é uma pergunta muito profunda, porque tinha dias que para pregar era muito difícil. Era muito difícil. Eu dizia, eu acostumado a pregar cura, pregar o amor de Deus. Mas naquele tempo, parecia que o amor de Deus não estava em nós. Mas assim mesmo eu tinha que pregar o amor de Deus, porque eu conheço o amor de Deus. Ele morreu por mim na cruz. Entendeu? Ele deu o seu filho por mim na cruz. Então, aquilo que nós falávamos lá no início, quando eu entendo a morte de cruz, eu entendo que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E aí, então, eu tinha que pregar, o Wallace tinha que cantar ainda que a figueira não floresça. Porque essa passagem de Abacuque, ela é muito forte. Porque ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê nada. Os currais não têm nada. Ele está dizendo, não tem esperança. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que nada aconteça. Nada aconteça. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então ele estava dizendo, a minha confiança é total em Deus. Entendeu? E eu sempre cantei a lei da medicina. Que eu acho que é o único louvor que eu sei cantar. E aí eu sempre cantei a lei da medicina e sempre gostei desse louvor. E aquele tempo ali foi difícil cantar a lei da medicina, mas eu tinha que cantar. Porque é o que eu creio, que Deus continua ainda a lei da medicina. Também está ligadinho conosco nessa noite o Anderson Borba. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta, mas eu vou cumprimentar o pessoal que está aqui ainda. O Daniel Alves está ligadinho conosco, o Paulo Senhor, Jéssica Dias, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A Débora, a irmã Chilinha também comentou agora, aleluia, glória a Deus. A irmã Débora Silva comentou, que fez uma pergunta, como foi o primeiro encontro com Deus? O meu primeiro encontro com Deus? O primeiro encontro com Deus. Legal. Eu sei que tu falou lá no de seguida, do teu acontecimento lá, quando Deus te deu a promessa lá em Caxias. Isso. Mas qual foi o teu primeiro encontro? Meu primeiro encontro com Deus foi numa cura. Que eu congregava lá na igreja Nova Aliança do Pastor Charles. Congregava lá. E eu não era nem diácono ainda, né? Não era nem diácono, não tinha sido separado. Eu era baterista da igreja na época. O Wallace estava aprendendo a tocar, nem estava aprendendo ainda, né? Eu já tava ganhando já. E eu era baterista da igreja, né? Pra quem não sabe, era meio metido a música. Hoje eu não consigo mais nada. Hoje eu só a palavra de Deus mesmo, graças a Deus. E a palavra me libertou dessas coisas. E eu era baterista da igreja lá do Pastor Charles. Lembro do Pastor Cristiano Moura, da Assembleia de Deus, Capão do Leão. Uma benção. O Pastor Cristiano Moura estava pregando. E eu lembro da ministração, lembro até hoje a palavra. Foi a primeira campanha que foi feita na igreja lá do Pastor Charles. E a palavra foi Salmo 126, versículo 1. Ele pregou esse Salmo 126, versículo 1. Era a garagem do pastor com altar de madeira. Exatamente, exatamente. Era o início da igreja. Marcou bem mesmo. Marcou a história. Marcou bem mesmo. E aí, no final da pregação, lembro que no sábado o pastor Naldo pregou. E no sábado parecia que eu não tinha entendido nada, não entendi nada. E eu disse, domingo acho que eu nem vou, porque eu queria que Deus falasse comigo, porque eu estava com uma enfermidade, né, no meu coração, e eu precisava de algo de Deus. E chegou no domingo, o culto foi todo para mim. No domingo, tanto que o culto foi para mim que no meio da pregação ele apontou para mim sentado nas cadeiras e disse que Deus estava assinando a minha carteira naquele dia. E eu disse, mas domingo de tarde, 3 horas da tarde, Deus vai estar assinando carteira? É uma coisa louca, né? Por isso que hoje eu sou uma pessoa louca na presença de Deus, um louco, claro, um louco consciente, né? Mas eu sou um louco na presença de Deus porque realmente naquele dia eu estava no culto e ele estava ministrando sobre a minha vida, que Deus estava assinando a minha carteira, e tinha um rapaz aqui em casa, batendo palma, me chamando para a entrevista na segunda-feira, e foi onde Deus abriu a porta, sabe? Então Deus assinou a carteira no domingo mesmo, sabe? Conforme ele ministrou, Deus fez. Mas é porque é muita coisa isso, eu vou abrir parênteses aqui só para explicar isso. Às vezes a profecia é lançada, mas o recipiente não recebe a profecia, sabe? O vaso não recebe o óleo, e aí não acontece. Aí a pessoa diz que o profeta é falho. Muitas vezes não é o profeta que é falho, é o recipiente que não quer receber. Toda vez que alguém fala alguma coisa para mim, eu só peço para Deus confirmar. A única coisa que eu peço é Deus confirma. E a pessoa, o que nem falou, o profeta não é usado, e aí a gente acaba se frustrando. O profeta se frustra, muitos profetas se frustram, né? Se frustram. E aí também... Deixa eu só resumir da Débora aí, para não perder o foco. Para mim não esquecer.
Aí a minha experiência com Deus foi a seguinte: no final do culto ele veio ministrar e ele falou: tá acontecendo isso dentro da tua casa, tu desmaia de dor, porque me faltava ar, e eu desmaiava de dor, a dor que dava no meu peito. E ele disse: a tua veia do coração está entupida e tu tem uma semana de vida, mas Deus está te curando e está te levantando para a obra, porque Deus está com pressa de ti. E quando ele tocou em mim, eu caí no chão. Foi a única vez que eu caí no chão, até hoje. Nesses 13 anos de caminhada, foi a única vez que eu caí. Eu caí no chão, quando eu levantei falando em línguas. Fui batizado com o Espírito Santo. Foi a primeira experiência e uma grande experiência com Deus. Para mim foi uma das melhores, sabe, que eu já tive com Deus. O Daniel Álvaro botou: só quem viveu o sobrenatural de Deus sabe. O irmão Daniel tem um grande testemunho com Samuel, né? Porque talvez o Richard não ouviu ainda esse testemunho, né? Talvez não sei se o Mateus já ouviu também. O Samuel estava desenganado no hospital, né? E eu lembro que o irmão Daniel pediu oração para todas as igrejas que ele conhecia. E nós fomos para o monte orar. E lá no monte nós estávamos orando. E lembro que uma criança passou lá para baixo, perto da água. Uma criança passou caminhando. E eu saí atrás dessa criança. Sempre fui curioso. Saí atrás da criança e chegou lá na água. Não achei a criança, não achei. Digo, meu Deus, são irresponsáveis deixar uma criança sozinha dentro do monte. Tá, e isso passou. E quando o Samuel deu alta, saiu do hospital e o Daniel foi lá na igreja. Eu lembro que o Daniel estava com o pé quebrado. O Daniel estava assim se recuperando, foi lá na igreja para agradecer. Agradecer quando eles largaram o Samuel no chão, que o Samuel caminhou e me olhou. Eu vi que era a mesma criança do monte. Então Deus já estava mostrando o milagre lá no monte. Foi uma das grandes experiências que eu tive com Deus também. Foi essa. Pastor, a Fernanda Bandeira disse que se lembra do acontecimento contigo. Glória a Deus. Glória a Deus, ela estava presente. Era o Everson, os irmãos das evangelistas. Esses aí foram responsáveis, né, pela a última evangelização. A irmã Fernanda e o irmão Everson foram responsáveis pela evangelização, a última, de nos levar para a igreja, né? É onde nós decidimos nos batizar e são os nossos pais na fé aí, né? Agora, pastor, tu te lembra as pessoas que oraram lá em casa antes da gente entrar na igreja? Eu lembro o pastor Jorge, o Everson, o Solismar, o pastor Ronaldo. Para eles, né? Foram eles. Eu lembro que o Wendel tinha... O Wendel sofria ataques de convulsão e coisas. E eu lembro que nós saímos, eu e a Elaine saímos para a rua, eu e a pastora saímos para a rua com o Wendel no colo. E lembro que a evangelista Fernanda olhou para nós e disse: vocês não querem, os irmãos estão aqui em casa, vocês não querem que eles vá aí fazer uma oração? E foi o dia que Deus me ganhou. Foi o dia que Deus me ganhou ali. Eles foram orar lá e eu me senti grato. E até hoje eu sou grato ao pastor Jorge, ao Everson, ao Solismar, ao pastor Ronaldo. Eu sou grato a eles, sabe, por aquela oração, porque o meu filho nunca mais teve nada. Eu me lembro disso como se fosse ontem, né? E muitas pessoas dizem assim: mas por que o irmão veio aqui orar? Mas muita coisa, Mateus, o Wallace, Richard, muita coisa depende da nossa posição. Eu me determinei, sabe? Nesses 13 anos eu nunca fiquei desviado, eu nunca me desviei do caminho do Senhor, sabe? Eu não fico sem culto. Eu saía de uma igreja, eu já entrava noutra, eu saía... E eu não passei por muitas igrejas. Há 13 anos eu não passei por muitas igrejas, entendeu? Eu passei onde Deus permitiu que eu passasse, sabe? Então são coisas que a gente vai aprendendo ali. Maravilha de Deus, Deus é fiel. A glória de Deus. Louvo a Deus por ter sido o canal de bênção para a vida de vocês. A Fernanda Bandeira do Futuro. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito bom. Assuntos que a gente começa a pensar, sabe? Quanta coisa que Deus faz na nossa vida. É verdade. Detalhes. A gente tem que dar sempre uns detalhes que Deus faça nas nossas vidas. E olha quanta coisa Deus está fazendo e já fez nas nossas vidas. É verdade. Então temos que ser grato a Deus a tudo que Ele faz. É verdade mesmo. E muito bom isso. Muito bom. É muito bom. Eu estou olhando para essa folha aqui, olhando esses apoiadores aqui e me alegrando porque assim, como o Wallace falou no início, tem pessoas que acreditam ainda, sabe? Acreditam, depositam confiança numa igreja, num pastor, sabe? Porque hoje em dia é tão difícil. O que se vê falar hoje em dia, porque pastor é ladrão, pastor é isso. Eu vou roubar de quem, irmão? Vou roubar de quem?
Me diz assim, de quem que eu roubo aqui? De quem que eu posso roubar aqui? Não tem de quem roubar, entendeu? Só que não adianta tentar me justificar. Quem vai me justificar é o céu. Mas as minhas obras me justificam. Entendeu? Então eu tenho a segurança. Eu deito de noite no travesseiro, eu tenho a segurança e a confiança que eu posso dormir bem tranquilo. E tem aquilo, né? A árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos, exatamente, pelos frutos. Tu vai chegar nesses comercial aqui, nesses lugares aqui, vai dizer, a igreja do pastor Vando. Pastor Vando? Ih, não vai dar certo. Pergunta pro Claudinho, pergunta pra irmã Lucilei do Mesaluna, pergunta pra Janete do Chico da Preta, pergunta lá pro Luan, na Casa das Impressões, na barbearia Luciano. Luciano me conhece de infância. Luciano, a gente é amigo de infância. As pessoas veem que antes tu era uma pessoa... eu era um Jacó da vida, mas hoje Deus me tornou um Israel, entendeu? Deus mudou o meu nome. Pastor, Pode falar. a Fernanda Bandeira pediu aqui, ó. Pastor, conta aí o milagre que Deus fez na vida do Gabriel. Eita, glória. Eu lembrei, mas eu não ia falar, mas ela tocou no assunto. Bom, o Gabriel, lembro, eu tinha um lava-jato, mas aqui em casa. Pastor, disse assim, irmão, o Gabriel, eu disse, o que tem o Gabriel? O Gabriel não reage. Lembro um domingo, um mormaço, tava um mormaço. A Fernanda bota ele no sol e não reage. E eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí eu lembro do pastor Alisson, na época era o irmão Alisson, pegou o carro dele, saiu ali, um carro com pneu furado, pegou o outro e saiu correndo com o carro. Eu disse, vamos lá. Botamos, do jeito que eu tava sujo mesmo, a gente foi. Lembro que a gente chegou ali na casa da irmã Fernanda em pânico, e eu peguei o Gabriel no colo e sentei no banco da frente e disse pro Alisson, mas bota pra rodar mesmo, tá? Ali com as duas mãos. E ele ligou o alerta e se largou pro hospital. E eu lembro que quando nós dobramos ali, quando nós saímos na Leopoldo Brode, é uma passagem que eu conto para os irmãos, eu vou tentar me manter aqui para não me emocionar, porque eu choro sempre quando eu falo isso. Só vinha João 11 na minha cabeça, só João 11. É uma passagem que eu tenho uma ligação muito forte com essa mensagem. E só vinha João 11 e eu dizia, Deus, se tu fez com Lázaro 4 dias morto, faz na vida dessa criança. Quando nós dobramos o hospital, eu lembro que o Gabriel deu uma respirada e voltou a respirar. E nós fomos e chegando lá perto do hospital já, na Doutora Amarante, fazendo a volta, eu lembro que ele botou todas as fezes para fora. E nós sabemos quando uma pessoa infarta, quem fez algum cursinho de primeiros socorros, eu fiz vários cursos nos cursos de vigilância, reciclagens e cursos de bombeiro, sou bombeiro voluntário. Eu tenho vários cursos, então eu fiz alguns cursos na área de primeiro socorro, então a gente entende um pouquinho, a gente entende. Então eu vi naquele momento ali que ele estava dizendo adeus, né? Só que quando nós dobramos na Santa Tecla, o Alisson dobrou na Santa Tecla, e eu clamei a Deus novamente assim, e o menino voltou a respirar. Quando nós descemos lá dentro do hospital, eu sei que eu entrei, não sei que porta eu entrei, não sei por que porta. Entramos correndo lá dentro. E eu lembro até hoje que a enfermeira veio lá na rua, e ela é de outra religião, essa enfermeira. E ela falou pra mim que tinha sido não sei quem que tinha me usado. Eu disse, não, quem me usou, quem me usa é Deus, moça, não foi, é Jesus que tá na minha vida, não tem nada mais além de Jesus na minha vida. E ela disse assim, porque o menino, se tu não tivesse trazido ele agora, ele tinha morrido, E eu sei que ele ficou um bom tempo. Usando a tua vida, continue sendo esse profeta de Deus, um cara zeloso com a obra, tá? Não só o senhor, também como a pastora também, que está lá nos seus aposentos, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus. E quero dizer mais, que a caminhada não parou aí. Sabe quem tem mais coisa pra vir pra tua vida, digo mais pra tua vida, tá? E por causa do pão, agradeço a oportunidade. O irmão Alce agora quer... Quero dizer para quem nos acompanhou até agora aí, quem aguentou aí até as 10 horas, Glória a Deus. Que no próximo podcast nós vamos ter, o pastor vai apresentar, né, também, e nós provavelmente vamos ter um convidado para contar suas experiências, e agradecer de novo você que acompanhou até aqui. Nós vamos estar passando aqui mais uma vez os nossos
patrocinadores, as pessoas que estão nos ajudando, as pessoas que acreditam nesse projeto. Glória a Deus. E eu sei que você que acompanha até aqui também acredita nesse projeto. E antes de falar os patrocinadores aqui, o Matheus vai falar para nós. Quero falar mais uma vez, tem muita gente pedindo essa caneca aqui, ó. Tem até uma frase aqui muito bonita, ó. Não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Glória a Deus. Eita, glória. É uma caneca muito linda mesmo. Foi a irmã que criou essa frasinha. Foi a irmã Andressa. Irmã Andressa, isso Irmã mesmo. Andressa Lutz, né? Ela tem uma gráfica, né? Tem uma gráfica. Tem uma gráfica. Tá aqui, ó. Espaço arte de personalizar. Isso. Isso é dela. E o irmão Richard deixou aqui nos comentários, depois ele vai pôr mais uma vez, o WhatsApp para você entrar em contato conosco e conseguir adquirir a sua caneca. O preço é baixíssimo. Barato mesmo, tá perto do custo, quanto custa para fazer uma caneca dessa aqui, ó. Você pode ver que a textura dela não tá nem desfocada, que às vezes você vê umas estampas que botam por aí que é baratinho, tu vê que tá tudo desfocado, é muita qualidade. Não é porque foi uma irmã daqui da igreja que fez que eu tô falando isso, é muita qualidade mesmo. Ficou muito linda a caneca. E se você quiser adquirir a sua, é um valor de R$26, e o irmão vai deixar o contato aí para você adquirir a sua. Glória a Deus. Amém. Patrocinadores do podcast Casa do Pão. Restaurante Mesa Luna, Rua Santos Dumont 361, no centro. Padaria Chico da Preta, Rua 356, bairro Getúlio Vargas. Casa das Impressões, Rua 12, número 271, bairro Getúlio Vargas. Casa de Carnes Rodrigues, Rua 3, número 214, bairro Getúlio Vargas. Barbearia 13 de Maio, localizado na Rua João Luiz do Amaral, 650, bairro Pestano. Espaço Arte Personalizar, Rua 4, número 28, bairro Getúlio Vargas. Padaria União, Rua 12, número 195, bairro Getúlio Vargas. Comercial Gildo, Rua 11, número 89, bairro Getúlio Vargas. Artvine Garcia, Rua Ormindo da Silva, 1449, bairro Sítio Floresta. E gostaria também de deixar um espaço aqui, se você quiser ser um dos nossos apoiadores do projeto Glória a Deus. do podcast Casa do Pão, sinta-se à vontade, nos procure e fale com nossos contatos que estão aqui, se quiser falar, tá? Que é com o Richard, o número 991977783, com o Nicolas 991359100, ou com o Pastor Vando 984016867. Amém, meus irmãos? Amém. Essa noite, já agradecendo a oportunidade de estar aqui